Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 7 do capítulo 7 do volume 2 do livro do professor Moisés Nusenvai, curso de Física Básica. Essa questão corresponde ao capítulo que envolve conceitos de temperatura e dilatação térmica. A questão diz o seguinte: um tubo cilíndrico delgado de seção uniforme, feito de um material de coeficiente de dilatação linear alfa, contém um líquido de coeficiente de dilatação volumétrica beta. A temperatura T0, a altura da coluna líquida é H0. Item A pergunta: qual é a variação ΔH de altura da coluna quando a temperatura sobe de 1 grau Celsius? O item B: se o tubo é de vidro, alfa igual a 9 vezes 10 elevado a menos 6 por grau Celsius, e o líquido é mercúrio, beta igual a 1,8 vezes 10 a menos 4 por grau Celsius, mostre que esse sistema não constitui um bom termômetro do ponto de vista prático, calculando ΔH para H0 igual a 10 centímetros. Então, na verdade para resolver essa questão, no item A, nós vamos estar encontrando essa variação ΔH, utilizando os conceitos de dilatação térmica, tanto dilatação volumétrica para o cilindro quanto dilatação volumétrica do líquido. E vamos estar encontrando uma relação de ΔH em termos de beta e alfa. E com essa relação em mãos, no item B, vamos substituir para esses valores de alfa e beta e H0, de tal forma que mostraremos que ΔH para esses parâmetros, para esses materiais, o tubo sendo de vidro e o líquido sendo mercúrio, na verdade, uma variação ΔH que encontraremos é uma variação muito pequena, de tal forma que um termômetro construído dessa maneira não é prático, tá certo? Então vamos lá. Como é que constitui o sistema? O sistema constitui de um cilindro de coeficiente de dilatação linear alfa, onde contém-se um líquido com coeficiente de dilatação volumétrica beta, ok? E esse líquido está preenchendo o cilindro até uma altura H0, que é a altura do líquido a uma temperatura T0, tá certo? Então, nós sabemos que com a variação de temperatura, tem-se a variação do volume do líquido e variação volumétrica do cilindro. Com isso, a marcação da altura de líquido no cilindro, ele vai ser diferente daquela caso o cilindro não variasse. O que eu quis dizer com isso é que quando tivermos uma temperatura T maior do que T0, o que teremos é o cilindro vai variar, o volume do líquido vai variar e a marcação H0 aí vai passar para uma altura H, que será diferente daquela caso apenas o líquido variasse, tivesse uma variação volumétrica e o cilindro se preservasse constante. Então essa altura H é diferente daquela no qual o cilindro não variasse, tá certo? Então a gente precisa determinar essa variação ΔH, o que a questão está pedindo, e para tal nós vamos utilizar a definição da variação volumétrica de um líquido e de um sólido, tá certo? Associando com seus coeficientes de dilatação linear alfa, vai ter 3 alfas no caso, e o volumétrico beta. No caso, eu gostaria de chamar a atenção que a questão menciona que esse cilindro é um cilindro delgado. Então, no decorrer dessa explicação, eu vou estar discutindo com vocês que apenas o que vai ser relevante no caso é a variação da área. Então, consequentemente, ao invés de aparecer nas expressões 3 alfa, vai aparecer 2 alfas, ok? Então, vamos lá. Então, sabemos que a variação volumétrica do cilindro e do líquido pode ser escrita da seguinte forma: ΔV de C igual a 3 alfa V0C, ΔT, e a do líquido é só substituindo 3 alfa por beta. Então, vai ter ΔV de L igual a beta V0 de L, ΔT. Então, os índices L e C são para líquido e cilindro, e o índice 0 é para o volume no instante T igual a 0, tá certo? Então, essas são as expressões, mas também sabemos que os volumes
tanto do cilindro quanto do líquido, ele pode ser expressos em termos dos seus valores iniciais. Então podemos escrever da seguinte forma, né? Só que antes disso, é válido lembrar que aqui nós estamos tratando de volume de um sólido, né? Então a forma por volume é a área da base vezes a altura. No caso, a base, como é um cilindro, né? Então a área da base vai ser πr2, só que aqui nós não vamos estar explicitamente expressando em termos do raio, tá? Certo? Do tubo cilíndrico. Então, vale só lembrar, aqui preste atenção para os índices. Estou adotando o índice 0 sempre relacionado com a temperatura T igual a 0. Então, o volume do cilindro em 0 é igual à sua área vezes a altura H0, né? Então, notem que, na verdade, nas contas, o que vai importar é apenas o volume associado àquele do qual o líquido preenche, né? Então, aqui, o volume que vai entrar nas contas do volume do cilindro é o volume associado ao qual o líquido está o preenchendo. Então, por isso que aqui é a área da base vezes o H0, e não a altura, mesmo contando, levando em conta a área não preenchida com líquidos do cilindro, tá certo? Então, isso vai ser igual ao volume do cilindro, né? O volume do líquido vai ser igual ao volume do cilindro inicial, que é igual a um V0, que então vai ser um AH0. E o volume para uma temperatura T maior do que T0, o que teremos é que o volume do cilindro, num instante numa temperatura T, vai ser novamente a área da base, que eu estou chamando agora de AC, vezes a altura H de C. Que isso, por sua vez, como estamos sempre associando apenas ao volume preenchido pelo líquido, então isso vai ser igual ao volume do líquido, que vai ser o A de L, H de L, ok? Então pronto. Então aqui agora eu vou escrever os volumes do líquido e do cilindro em termos dos seus valores iniciais. Então a gente pode escrever da seguinte maneira, né? Na verdade isso é o lado esquerdo da expressão 1. O lado esquerdo da expressão 1 é o que eu estou expressando aqui nas equações 3. Então V de C é igual a V0 de C mais ΔV de C. E o V de L é igual a V0 de L mais ΔV de L. Então, isso é claro, né? Isso é só o que eu estou fazendo isso, né? ΔV é igual ao V final menos o V inicial. Então, eu só estou explicitando o V em termos dessa soma, V0 mais ΔV. Então, estou escrevendo dessa forma explícita. E agora, nós podemos fazer a mesma coisa para o cálculo das áreas, tá certo? Então, a área do cilindro vai ser igual à sua área inicial, mais a variação da área do cilindro, e a área ali do qual o líquido preenche, a área do líquido, vai ser igual à área do líquido inicial, mais a variação da área do líquido, tá certo? Então, nós podemos agrupar as equações 1, 2, 3 e 4 e obter o seguinte. Para o volume do cilindro, né, então aqui, esse lado é a expressão de número 3, tá aqui ela, o volume do cilindro vai ser igual ao volume inicial do cilindro mais ΔV do cilindro. Isso é igual, tá aqui, isso é igual à área do cilindro vezes a altura do cilindro. Então, eu só expressei aqui a área do cilindro em termos da sua área inicial mais a variação da área do cilindro. Está aqui toda essa expressão. E isso é igual à área do cilindro inicial mais, abre parênteses, 1 mais 2 alfa vezes ΔT vezes H0. Então aqui notem que, dessa forma como eu escrevi, pelo fato do cilindro ser delgado, então apenas nos interessa o aumento da área. Então notem que aqui é o H de 0 e não o H de C, tá certo? Então isso se deve a esse argumento do fato do cilindro ser delgado e sempre nos interessarmos de fato pelo aumento aí da área, tá certo? Do qual esse líquido está preenchendo no cilindro. Então podemos fazer a mesma coisa para o caso
do líquido. Então temos que o volume do líquido vai ser igual ao seu volume inicial mais a variação do volume do líquido, que isso é igual a o volume do líquido inicial mais, abre parênteses, né, desculpa, 1 mais beta, tudo isso vezes ΔT. E o seu volume inicial, quem é? É a área inicial do líquido vezes o H0, e aí repete o restante, vezes 1 mais beta vezes ΔT. Que isso, por sua vez, né? Então está aqui, isso por sua vez é igual a quem? A ΔL vezes H de L, tá certo? Então temos isso. Então o que nós fazemos é, como queremos determinar a variação da altura o ΔL, então o que nós fazemos é explicitar o H de C e o H de L e subtrair. Então o que temos é que o H de L vai ser o H do líquido menos o H do cilindro, e com isso nós podemos expressar uma relação através dessas equações de número 5 e de número 6. Então o que temos é que ΔL é igual a H de L menos H de C, substituindo, o que temos é, substituindo da equação 6, temos que o H de L é quem? É V0 de L sobre A de L, tudo isso multiplicado por 1 mais beta vezes ΔT. E da expressão número 5, o que temos é que o H de C quem é? É V0 C sobre A de C multiplicado por 1 mais 2α vezes ΔT. Então, notem que aqui eu tenho os volumes iniciais, sendo que eu já tinha mencionado anteriormente que o que nos interessa é o volume associado com o qual o líquido preenche, e esses volumes são iguais a V0, que por sua vez é igual a área vezes H0. Então eu vou colocar os termos o V0, H0, ΔT em evidência, e o que nós temos é isto. Uma vez que eles são iguais e são iguais a H0 vezes A0, então podemos colocar isso em evidência. Então ΔH é igual a A0, H0, ΔT, multiplicado por 1 sobre A de L, que multiplica 1 mais beta, menos 1 A de C, que multiplica 1 mais 2 alfas, ok? Então, aqui mais uma vez, fazemos o argumento com relação ao fato do cilindro ser um cilindro delgado, e o que sempre nos interessar é a variação de altura, né? Então, explicitei aqui, tendo em vista que o aumento da área do cilindro associado à marcação H para T maior do que T0 é o mesmo associado ao aumento da área ocupada pelo líquido, isto é, A de L é igual a A de C para o cálculo de ΔH. Dessa forma, a equação de número 7 fica da seguinte forma, né? Então, o A de L é igual a A de C, porque, mais uma vez, da mesma forma como argumento para o volume, no caso, o que nos interessa é sempre as áreas, tanto do cilindro, a do cilindro que é ocupada pelo líquido. Então, as áreas serão as mesmas. Como o cilindro é um cilindro uniforme, então essas áreas vão ser as mesmas. O A de L é igual a A de C. E aí o que nós temos é que a equação 7 fica, né? Esses termos, o A de L e o A de C, vai ser igual a 1A, que eu coloco em evidência. Então, ΔH é igual a A0, H0, ΔT sobre A, que multiplica 1 mais beta menos 1 menos 2α, né? Então, esse menos aqui multiplica esse camarada, que multiplica esse. Então, esse corta com esse, e o que teremos é que ΔH vai ser igual a A0, H0, ΔT sobre A, vezes beta menos 2 alfas. Aqui, mais uma vez, faço a argumentação com relação a essa área. Para o caso em que essa área ela seja aproximadamente igual à área inicial, o que nós teremos é que essa variação da altura será aproximadamente igual a H0 ΔT, que multiplica beta menos 2 alfas, tá certo? Então, isso é o caso em que, como mencionei, o que nos interessávamos era apenas na variação da área. Mas, no fundo, para situações em que a variação de temperatura não é tão grande, de tal forma que as áreas sejam aproximadamente iguais, e apenas
tenhamos uma variação de altura mais relevante, então podemos aproximar que essa variação de altura vai ser aproximadamente igual à altura inicial do qual o líquido preenche vezes a variação de temperatura multiplicado por beta menos 2 alfas. Então, com isso, encontramos uma expressão da variação de altura em termos dos parâmetros que a questão dá: beta, alfa, H0 e ΔT. A questão, no caso, no item A, ela menciona que essa variação de temperatura é de 1 grau Celsius. Então, finalmente, obtemos que o nosso ΔH, para o caso da questão, é aproximadamente igual a H0 vezes beta menos 2 alfa. E com isso respondemos o item A. No item B, o que a questão faz é apenas fornecer valores para alfa, beta e H0 e nos perguntar se esse sistema constitui um bom termômetro. Então, o que nós faremos é substituir o valor nessa fórmula, o valor de alfa, o valor de beta e o H0 dados pela questão e vamos ver quanto é essa variação da altura. Então, vamos lá. Então, para o item B, foi dado o alfa 9 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius, o beta 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius e o H0 de 10 centímetros. Então, o que fazemos é utilizar essa expressão aqui. Então, H0 está aqui o 10, está aqui o beta e está aqui o alfa. E tem um 2 aqui multiplicando. Então, isso nos vai dar o valor de um ΔH de aproximadamente 0,00162 centímetros. A questão pede em milímetros, então isso dá 0,0162 milímetros. Então aqui eu destaco que, veja que as unidades estão em milímetro, então é 0,0162. Então, para esses parâmetros, para esses materiais utilizados, essa variação de H é muito pequena para ser detectada experimentalmente para fins práticos. Então, dessa forma, respondendo à questão, esses materiais que formam assim esse termômetro questionado pela questão de número 7 não formam um bom termômetro para fins práticos. Então, com isso, eu venho com a afirmativa final que, com a variação de altura é muito pequena, então a construção de um termômetro com tais materiais não seria bom para fins práticos, e com isso nós terminamos a questão de número 7, encontrando no item A a relação do ΔH em termos de H0, ΔT, beta e alfa, são os parâmetros mencionados na questão, e no item B apenas substituímos os valores e vimos que para tais parâmetros relacionados a tais materiais, estes não formam um bom termômetro para fins práticos. E é isso, pessoal. Essa questão envolveu dilatação volumétrica de líquido e de sólido e conceitos de temperatura, noções de temperatura e de unidade de comprimento. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.